Hoje eu vou entrevistar o professor Alexandre Silva, que é enfermeiro, mestre e doutor em cuidados paliativos, idealizador do projeto tão bonito chamado Favela Compassiva. Favela Compassiva tem o objetivo de levar assistência e acolhimento às pessoas vulneráveis em fase final de vida. Alexandre, muito obrigada pela sua presença. Eu te agradeço muito por ter aceitado o meu convite. Eu te admiro muito como pessoa, como profissional, pelo brilhante trabalho que você faz nas comunidades. Você podia começar falando para a gente sobre a favela compassiva, como surgiu esse conceito? Você definir melhor para a gente esse conceito? Sim. Eu que agradeço primeiro estar aqui, né? Um dia bonito, tão claro e com uma pessoa com uma energia tão boa também. Parabéns Obrigada. pelo trabalho que você tem feito. Na verdade, a favela compassiva foi um nome dado especificamente ao que a gente faz enquanto comunidade compassiva na Rocinha e no Vidigal. A comunidade compassiva como um todo, ela vem derivada de um conceito da Organização Mundial de Saúde, que são cidades saudáveis. As cidades se organizam, especialmente na Europa, para poder trabalhar determinado tema que se torna frágil e emergente em determinada cidade, para que a comunidade se corresponsabilize por aquele objetivo. Por exemplo, tabagismo, obesidade. Então é um incentivo que a OMS dá para que as cidades se organizem em prol de diminuir alguma coisa, alguma temática que está sendo emergente naquele local. Especialmente no que tange aos cuidados paliativos, pensando que o cuidado paliativo é uma emergência, né, enquanto cuidado, é um cuidado voltado às pessoas que têm uma condição, uma doença ameaçadora de vida e sofrem por ela, e com o envelhecimento populacional bem marcado nas últimas épocas, tem mais pessoas com condições ameaçadoras de vida. E as famílias são claramente menores do que eram antigamente. Então, você tem muitas pessoas envelhecendo e poucas pessoas do ciclo familiar consanguíneo para cuidar. Então, a mesma ideia que teve enquanto cidades saudáveis, cidades compassivas, a comunidade compassiva vem com um olhar comunitário para olhar as pessoas elegíveis ao cuidado paliativo, aquelas pessoas que têm uma doença ameaçadora de vida, precisam de um cuidado para prevenir ou aliviar o sofrimento, e só o braço público-privado, enquanto serviço, trabalhadores de saúde como um todo, profissionais de saúde como um todo, é muito pouco para esse tamanho de população que nós estamos virando, especialmente agora no Brasil, que é uma população envelhecida. Então, na Europa em si, eles pegaram essa temática e voltaram às comunidades compassivas para um olhar comunitário para as pessoas que sofrem, dando capacitações, treinamentos à comunidade como um todo, fazendo com que elas pudessem trabalhar de alguma forma que colaborasse com essas pessoas para prevenir e aliviar o sofrimento, que é o objetivo do cuidado paliativo. Ali da assistência tem como se fosse um letramento em saúde. Exatamente. Inclusive para os leigos, né, em si, que não conhecem sobre, que tem necessidades tão básicas que a gente acha que aquilo todo mundo sabe. Por exemplo, como que eu tiro uma pessoa da cama e põe na cadeira? Como que eu tiro da cadeira e coloco na cama? Como movimentar essa pessoa na cama sem estragar minha coluna e nem machucar ele? Conforme a pessoa idosa que eu toco, o cisalhamento da pele é só de tocar. Né? Então é um letramento, né, de alguma forma. E a favela compassiva em si, aqui, que é a Rocinha e Vidigal, onde eu comecei no Brasil, ela não foi criada com esse propósito, foi orgânico. Né? Eu tinha feito mestrado sobre pessoas, como que o técnico e auxiliar de enfermagem vê pessoas em fim de vida nos hospitais, e os técnicos e auxiliares de enfermagem mostram que menos de 5 metros do posto de enfermagem as pessoas morrem com muito sofrimento. Com todo o medicamento, com todos os profissionais, a gente abandona a pessoa no fim de vida. Isso vem a somar com uma publicação da Lancet que fala que 2022, né, que o Brasil é o terceiro pior país para morrer em 82 países avaliados. Isso é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. E aí, quando eu falei assim, gente, eu quero pesquisar isso, que eu tinha um pressuposto, que em favela se morre mais cuidado do que no asfalto.
E aí eu, desde criança, tenho muita afinidade, familiares no Rio. Eu falei, eu quero pesquisar favela, para ver isso no doutorado. Como que eu tinha um pressuposto assim, que as pessoas tinham menos acesso aos serviços, mas tinham mais cuidados comunitários. E, de fato, E a que se deve isso? a questão comunitária como um todo, ela é muito forte, essa questão da potência é maior do que a carência, porque como as casas são muito próximas, as pessoas, a grande maioria são migrantes, são pessoas que vêm de outros estados para trabalhar, para não sei o quê. Então eles se constituem enquanto rede familiar uma rede não consanguínea, que ele faz enquanto comunidade, enquanto favela. E esse nome favela ele é importantíssimo nessa constituição, vem de fava, né? Fava, semente junta, né? Que eles se constituem ali, que um junto com os outros se abraçam para uns cuidarem dos outros. E de fato, quando eu cheguei, eu fui primeiro para Maré, depois eu fui, essa história é longa, fui depois para o Batomuxi e parei no Vidigal. Que eu comecei a conhecer as pessoas, porque primeiro eu queria conhecer quem faz isso por si só, porque tem muita gente que cuida de outros sem formação nenhuma. Sim. Eu descobri que tinha muita gente no Vidigal, e quando eu descobri que tinha muita gente carente, era de ensino para o cuidado, eu falei, não é pesquisa e não é doutorado agora, eu tenho que ajudar esse povo a cuidar primeiro, depois eu mexo com o doutorado. E quando eu me vi, eu estava ajudando a cuidar de 29 pacientes da Rocinha no Vidigal, nessa condição. Fui fazer um congresso aqui no Rio, falar sobre cuidado paliativo em favela. Esse dia eu até assustei, eu falei, gente, eu estou fazendo mesmo, cuidado paliativo em favela. E tinha uma pessoa assistindo e falou assim, isso tem um nome. Eu até impliquei com a pessoa na hora, e tudo que é por nome, né, gente pequena é triste. Aí ele pega e falou, isso chama comunidade compassiva. Aí quando eu fui ler e vi que exatamente comunidade compassiva é quando a gente se organiza enquanto comunidade, dá educação em saúde para que as pessoas da própria comunidade ajudem elas. Aí virou Favela Compassiva Rocinha Vidigal. Então essa foi uma trajetória. Essa comunidade compassiva é um conceito do Alan Callaghan, né? Ele desenvolve isso porque foi confiado a ele um ambulatório de um hospital na Austrália, na Universidade de La Trobe, para que ele fizesse cuidado paliativo. Então ele fazia hospital, fazia ambulatório, mas ele percebeu uma carência muito grande de quando as pessoas saíam do ambulatório e iam ficar nas suas casas e tinha alta ambulatorial, eles pioravam e voltavam para a internação, perdiam o cuidado. A jornada do paciente, como a gente chama hoje, ele perdia. Né? E isso acontece. Né? E ele falou, não adianta, se eu não criar uma forma de capacitar as pessoas das comunidades, nós vamos perder. Vai ficar perdido. Né? E a descontinuidade. E ao mesmo tempo que ele fez isso, na Austrália, o Suresh Kumar e o Raja Gopal na Índia desenvolveram a mesma coisa sem saber dele, igual eu desenvolvi aqui sem saber dos três. É porque é muito orgânico, possivelmente deve ter muita coisa por esse Brasil, pelo mundo afora, de uma forma de organização similar que acontece isso. Mas o Alan, ele traz, ele cunha esse nome, ele tira isso das cidades saudáveis e traz isso para a comunidade compassiva, para o cuidado paliativo. Isso é muito legal. E no Brasil, só existe essa ação no Rio ou em algum outro estado? Não, hoje eu estou muito feliz porque nós temos agora, esse ano, a primeira vez que a gente tem uma política nacional de cuidados paliativos, né? É uma vitória, né? Publicada, é uma vitória, é uma luta de muitas mãos, de profissionais, de não profissionais, de pacientes, de cuidadores. E a gente conseguiu contemplar dentro da política as comunidades compassivas. Eu queria falar isso primeiro, porque isso é muito importante, porque eu estou tendo o privilégio de hoje estar como consultor técnico do Ministério e a gente está desenhando o que o Ministério reconhece enquanto comunidade compassiva para que ele possa incentivar, apoiar, não é pegar para ele, não é da unidade de saúde, não é da APS, da atenção secundária, é da comunidade, porque senão perde o perfil comunitário, né? Mas como que nós vamos poder apoiar isso? E já existem algumas instituições, algumas comunidades compassivas instituídas no Brasil. Tem Goiânia Compassiva, que é numa área periférica. Tem Heliópolis Compassiva em São Paulo. Aqui está nascendo Macacos Compassivo, no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Bacana. Muito legal.
Belo Horizonte também tem. Cabana Compassiva de Cabana BH, Compassiva. que foi a segunda, com a Rafa e a Gabi, que